Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Fabiano e aqui no meu canal eu trago a discussão de questões de vestibular nas disciplinas de matemática e física. Caso você acompanhe esse tipo de conteúdo, fica o convite para você se inscrever aqui no canal e se você gostar do vídeo, deixa um joinha, sempre é um incentivo para a gente poder continuar postando esse tipo de conteúdo. Eu já agradeço antecipadamente o apoio. Bora para a questão? Questão 18. As medidas das arestas de um paralelepípedo reto, em metros, são as raízes da equação x ao cubo menos 5x² mais 8x mais t igual a zero, onde t é um número real. A medida da diagonal deste paralelepípedo é. Então veja, né? Ele questiona a medida da diagonal de um paralelepípedo reto, vai entender que é o paralelepípedo reto retângulo. Porque a gente estuda geometria espacial sobre esse sólido, eu deixei um esqueletinho pronto para a gente usar agora no exercício. Chamando de A, B e C aqui os comprimentos das arestas, a gente tem, né, o comprimento da diagonal, como sendo a raiz quadrada da soma dos quadrados aí das medidas das arestas, a área total e o volume. Como nos interessa o comprimento da diagonal, eu vou jogar ali para o campo da resolução essa parte que a gente vai precisar. E já vou apagar o restante já. Ok. Agora, claro, né, que a via mais imediata seria pensar, bom, se eu tiver as três raízes da equação, né, que são os comprimentos das arestas ali, eu substituo e faço a conta para a diagonal. Mas a gente não vai conseguir determinar as raízes porque eu não conheço o parâmetro t, então eu não tenho a equação bem caracterizada. E pelo visto, né, como não há nenhuma outra informação aí que me permita obter esse parâmetro t, imagina então que a pergunta que ele fez independe desse parâmetro t, de fato vai ser independente mesmo, a gente vai ter que se virar com os demais coeficientes. Agora, como eu conheço quase todos os coeficientes e gostaria de obter alguma conta, né, envolvendo as raízes, que não vai ser encontrá-las diretamente uma a uma, a gente tem, para a teoria de polinômios, relações que amarram as raízes nos coeficientes, que são as tais das relações de Girardi para polinômios. Deixei a estrutura aqui do lado também para a gente relembrar. No caso, já deixei especificamente o caso da equação de grau 3. Então, o que acontece aqui? Sendo R1, R2, R3 as três raízes complexas, não necessariamente reais, né, de uma equação de grau 3, vou garantir que é de grau 3, exigindo que o grau 3 seja diferente de zero. E também outro cuidado aqui, não necessariamente elas sejam raízes reais, não necessariamente sejam distintas, pelo contrário, né? As relações de Girardi só funcionam adequadamente se você levar em conta a multiplicidade das raízes. Agora, para o contexto do exercício, não faria sentido as raízes não serem reais. Na verdade, elas têm que ser mais do que reais, elas têm que ser reais positivas para serem comprimentos de arestas. E vamos relembrar o que fala essas relações então e ver qual delas ou quais delas vão ser adequadas para o nosso problema. A gente tem alguma coisa sobre a soma das raízes uma a uma, a soma das raízes multiplicadas duas a duas e o produto das três raízes. Maior cuidado na aplicação das relações de Girardi. A questão da alternância de sinais. Menos, mais para enfatizar, menos, do fração, né? Onde baixo vai o coeficiente dominante, o cara que eu sei que não é zero, que é o A3. E nos numeradores, aí vão os demais coeficientes na ordem decrescente de grau. A2 vai aqui, A1 vai aqui, e o A0, o termo independente, vai aqui. Vamos aplicar isso aqui no exercício agora e ver como é que vai chegar na informação que ele pediu? No caso, eu estou chamando de A, B e C as raízes aqui, né, que vão ser os comprimentos das arestas. Então, vamos montar as relações de Girardi. Soma delas 1 a 1.
Soma delas multiplicadas duas a duas. Produto das três. Alternância de sinais. Menos, mais, menos. Tudo fração. Onde embaixo vai coeficiente dominante, que nesse caso é 1, né? O período x ao cubo aqui. Excelente. Não, menos para encher o saco. Os demais coeficientes na ordem decrescente de grau. Menos 5. Vai entrar aqui. Mais 8. Entra aqui. E o t vai entrar aqui. Deixando a soma das raízes 1 a 1 como sendo 5. Somadas em produto 2 a 2, 8. E o produto menos t. De acordo com a observação de que esses números vão ter que ser todos positivos, né, para se adequarem a comprimentos de arestas aí, ok, a primeira e a segunda relação não tem nenhum problema em relação a isso. Agora, pela terceira relação, isso força o t a ter que ser negativo, portanto, né, de modo que menos t passa a ser positivo. E se fosse a pergunta o volume do paralelepípedo, seria exatamente a terceira relação direta que conseguiria prever isso diretamente, porque ela é o produto das três medidas das arestas. Mas não é o caso, e como a gente não tem informação para determinar esse t, meio que essa última relação aqui acaba ficando ignorada no problema, né? Tanto porque não é a pergunta, como também não tem o que substituir ali para viabilizar alguma outra coisa. Agora, as outras duas relações, essa aqui eu tenho produtos das raízes 2 a 2, né, somados ali, e que eu tenho a soma direta das três raízes. Nenhum deles me dá diretamente a soma dos quadrados, mas nós vamos tentar fazer uma combinação agora dessas duas aí para tentar fazer aparecer a soma dos quadrados. Eu vou começar pela soma. Impondo o seguinte: se eu gostaria de trabalhar com a soma dos quadrados, não parece uma ideia ruim, é justo. Que eu chegue dos dois lados dessa igualdade, para forçar o aparecimento de quadrados, né, em A, B e C, e eleva os dois lados ao quadrado. Se dois números são iguais, então seus quadrados também são iguais, tá? A volta não necessariamente é verdadeira, mas ainda assim. E não é que eu consigo colocar o quadrado diretamente em cada uma das letras, né? Isso aqui vai esparramar uma conta um pouquinho maior. E vamos ver como é que vai ficar. Dois jeitos de você fazer a abertura do quadrado dos três termos somados. Você pode fazer uma distributiva direta, né? Colocar A mais B mais C vezes ele próprio, distribuir tudo ali. Ou que talvez amortize um pouquinho até essa contaiada toda, é você pensar, o quadrado de uma soma com duas parcelas eu já sei, né? O trinômio quadrado perfeito. Então, se nós chegar aqui e puser um par de parênteses em duas dessas letras, finge que esse bloquinho A mais B, num primeiro momento, é uma coisa só, né? Ou seja, eu tento enxergar numa posição intermediária aqui esse quadrado de uma soma com dois termos apenas, né? Um deles o A mais B e o outro o C. Aí você aplica o resultado que você já conhece. O quadrado da soma de dois termos é quadrado do primeiro, né? Mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Do outro lado, 5 ao quadrado, 25. Aí agora, você lembra que A mais B é uma soma de dois termos e abre esse trinômio quadrado perfeito. Vai ficar A quadrado mais 2AB mais B quadrado. Agora aqui, ó, 2AC, 2BC, Czinho quadrado igual a 25. O que me interessa é A quadrado mais B quadrado mais C quadrado. Ok, vou deixá-los aqui tudo juntos, esperando o restante da conta se virar. E os outros três termos? 2AB, 2AC, 2BC. Você escutou um 2 como fator comum. Fator comum presta para quem nessa vida para ser colocado em evidência. Mas claro, né? Não só pela preguiça de copiar o fator 2 mais de uma vez, mas principalmente
Porque a hora que você vê nesse parênteses aqui o surgimento da segunda relação de Girardi, é aí que fica propício para você substituir. Então, esse 8, né, correspondente aqui, ó, a soma das raízes multiplicadas duas a duas, é que vem a ser esse parênteses aqui. Estamos trocando ele por 8, portanto. Aí é que a questão toma o rumo dela. Então a gente vai ter a quadrado mais b quadrado mais c quadrado igual a, aqui 25, aqui 2 vezes 8. Bom, 25 menos 16 é 9. Um número totalmente simpático para nós substituir agora na diagonal. Então, a diagonal, né, que é raiz quadrada de a quadrado mais b quadrado mais c quadrado. Vai ficar a raiz quadrada do 9, também conhecido como 3. Isso daqui estava em metros. Olha que bacana, estamos marcando a alternativa C. Perfeito. Então, aqui a gente tem uma questão que mistura, né, ideias de geometria espacial com ideias de polinômios, no caso, ideias de relações de Girardi. É um tipo de questão que é um tanto quanto clássica até, tá? Porque é uma maneira elegante de usar as relações de Girardi num problema de outra parte da matéria, em que você consegue responder a pergunta, né, no caso da diagonal, e mesmo sendo uma coisa só, acaba mexendo com duas relações de Girardi simultaneamente, e aí fica uma questão bacana, né, para ligar as duas partes da matéria. Ok? Bom, pessoal, foi essa daí a discussão da questão. Se você gostou, peço para você deixar um joinha aí pro vídeo. E caso você acompanhe esse tipo de conteúdo, reforço o convite para você se inscrever aqui no canal. Tá bom? Um abraço e até a próxima questão.